Salve, salve, galera! Iniciando mais um podcast Aqui Tem Obras. E hoje eu estou aqui com a Ariane Correia. Olha só, ela é engenheira civil, atuou vários anos no processo da construção civil, ainda trabalha, nesse mercado. Porém, hoje ela é advogada e atende o nosso mercado, que é a construção civil, e o mercado imobiliário. E eu tenho certeza que ela pode te ajudar muito sobre como ter segurança dentro do nosso mercado, que é aqui a construção civil. E aí, Ariane, tudo bem? Oi, João, boa tarde, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui no teu podcast Aqui Tem Obra. Acho que nós temos uma boa conversa aqui, poder contribuir com vocês. Muita conversa, né, Ariane? Porque a gente estava até falando ali nos bastidores. A Ariane, ela passou por todo o processo que eu ainda estou. Ela passou, ela completou o processo, depois ela fez a graduação de Direito e hoje é uma especialista, né? Então ela pode nos ajudar muito, porque ela tem a visão do direito e a visão de como engenheira civil, da construção civil, né? Então é os dois lados, né? É isso aí, João. Eu costumo dizer que eu sou engenheira e advogada. Por quê? Porque primeiro a minha formação foi engenharia civil e eu fui sócia de uma construtora durante 15 anos. Então, a construtora era pequena e ela foi crescendo e eu fui passando por vários processos dentro da construtora. No início, atuava também nas obras. Posteriormente, com o crescimento, eu acabei ficando mais na parte de qualidade da obra, parte do processo administrativos financeiros, dos trabalhadores, né, dos funcionários, a parte dos funcionários na obra com questão de segurança, os registros que são necessários para a questão de segurança também, tanto do empregador quanto do empregado. E durante esse período eu acabei fazendo a faculdade de Direito. E depois, quando eu saí da construtora, eu pensei, por que não ajudar a indústria da construção civil com o meu conhecimento e a minha experiência técnica de engenheira, agregando isso nos processos jurídicos. Então, a minha intenção, quando eu iniciei esse novo caminho, era isso. Aproveitar todo esse meu, né, a minha bagagem técnica para a questão jurídica. Porque toda vez que eu sou chamada por um cliente dessa área de construção, não tem como eu olhar a questão técnica dele sem pensar nas responsabilidades e na responsabilização que ele pode sofrer com aquela situação. Então, eu consigo dar um norte de forma geral para ele, tanto na questão técnica daquele momento, quanto jurídica. Muito bom. Olha que eu já entrevistei aqui muitas pessoas que estavam do primeiro lado, que é construção civil, é só engenharia, e também entrevistei algumas pessoas do direito, mas você é a primeira pessoa que passou pelos dois processos, né? Então acho que você tem uma grande bagagem aí. E quanto tempo você ficou no mercado antes de você fazer o direito? Direto no mercado da construção civil, foram quantos anos? Foi exatamente os 15 anos. Nossa. Esses 15 anos eu atuei diretamente apenas na construção civil, com construção mesmo. Obras Caramba. Desde o zero, obras públicas, incorporação, eu atuei também, e a própria construção prestando serviço para terceiros. E aí, depois disso, quando eu saí da construtora, então eu comecei a atuar nessa parte técnica jurídica, assessorando a indústria da construção. Ah, legal. Hoje a gente tem muitas pessoas aqui no nosso ecossistema que quer fazer a primeira incorporação. Você auxilia nesse processo de ele ser um empreiteiro e, de repente, começar já a fazer a primeira incorporação, seja de uma casa, 2 casas ou até de um prédio? Você consegue dar esse auxílio? Você faz esse tipo de trabalho? Isso, João. É bem comum essa transição, né, de quem está na parte de empreiteira e quer transformar-se num incorporador. E começa normalmente assim mesmo, pequeno, umas casas, um geminado, algo um pouco menor. Mas o principal é sempre ter ao lado realmente um jurídico que entenda do processo, que entenda dessa fase toda de construção. Por quê? Qualquer construção, qualquer incorporação, ela começa lá na sua concepção. E se o erro na concepção
pode ser fatal. Se tiver um erro ali, ele pode ser fatal. Então, a concepção, ela já direciona para o sucesso ou para o fracasso daquele empreendimento. Então, é desde ajudar no que exatamente ele quer fazer, quais são as possibilidades, se ele vai fazer uma permuta, se ele vai apenas comprar um terreno, se ele vai financiar, qual é a forma de incorporação que ele vai tá utilizando da empresa, se ele vai fazer... se é um ou se é dois, se é um condomínio, se não é, tudo isso tem que ser primeiro estudado. Muitos erros ocorrem porque o incorporador, ele pensa, eu vou fazer um geminado, vou fazer 3 casas. Ele já sai fazendo. Tem lá o terreno, aí faz o projeto. E aí ele já sai fazendo. E ele só vai descobrindo, às vezes, as coisas no meio do caminho. Então, até essa fase, existem muitas etapas. O jurídico é muito importante. Se vai ser feito para venda, se vai utilizar uma imobiliária, uma corretora. Então, que esses 3 trabalhem em conjunto, porque existem muitas regras. Hoje em dia, já existe a possibilidade, por lei, de você fazer uma pré-venda, mesmo que a incorporação esteja em andamento. Sério? Não sabia disso. Isso, hoje em dia já existe isso. Claro que no contrato ele deve estar muito bem calçado e explicado, de forma que quem vai comprar esteja também com as garantias. Então você pode fazer, mas no contrato tem que ter os prazos, tem que estar tudo muito bem explicado. E outra coisa em si é o contrato, João. Porque muitas pessoas não dão o devido valor a um contrato bem redigido. E um contrato de incorporação, um contrato de compra e venda destas unidades, muito bem redigido e direcionado para aquele negócio, ele vai fazer toda a diferença e vai dar toda a segurança para ambos os lados. Porque problemas a gente sabe que pode acontecer, tanto para o lado do incorporador quanto para o lado do proprietário. Mas se você tiver com todas as responsabilidades ali elencadas, e aonde começa uma e termina outra responsabilidade, no final, se der algum problema, você consegue fazer uma composição, porque todos os possíveis problemas, eles vão estar abarcados naquele contrato. Então, toda essa assessoria, depois durante a obra, a execução, e uma parte muito importante que não se dá muita atenção, que é o quê? Após a entrega da chave, começa uma nova etapa, que são as vistorias técnicas do empreendimento, com a entrega para o proprietário e o manual do proprietário do uso e manutenção do imóvel. Isso garante muita questão judicial para os incorporadores. Eu já tive casos em que as construtoras não foram condenadas porque entregaram esses documentos de forma correta, muito bem abarcadas todas as responsabilidades. E no caso, quando houve o problema que o proprietário acionou diretamente a construtora, ela conseguiu se eximir da responsabilidade porque ficou demonstrado que era um problema de manutenção e não de construção. Mas isso tudo tem que estar muito bem registrado, porque senão é um desgaste muito grande quando acontece um problema construtivo numa obra. Para você entender, para você conseguir demonstrar que aquilo era do proprietário e não do construtor. Então por isso que eu falo que tem muitos que eles se lançam e às vezes não dá certo por conta disso. Poderia ser um negócio próspero, apenas o primeiro de muitos, mas que ele acaba, vamos dizer, morrendo ali, porque não teve todos esses cuidados ou essa assessoria que conseguisse entender como funciona todo esse mercado. Eu entendi perfeitamente. E principalmente essa questão que você falou da garantia. Por quê? Imagina lá, o cara, primeira incorporação, o cara faz 20 casas, vai. E não se atenta nesses detalhes de manual, de garantia. E ali o cara vai achar que a garantia é eterna. Ele não faz a manutenção da forma adequada. E depois ele pode tomar processos ou ter que fazer manutenções que não estava no orçamento dele, porque isso já é do proprietário, uma garantia não, é uma obrigação do proprietário, né, a partir do momento que ele pega a chave. Então, assim, são cuidados que vale muito a pena ser pensado antes de fazer uma incorporação, né? É isso mesmo.
como eu disse, na concepção do projeto, isso tudo já pode ser previsto, isso tudo já pode ser pré-determinado para que aconteça nas suas fases posteriores. Então, esse é um cuidado muito grande. Eu vou te dar um exemplo que hoje, inclusive, eu fiz eu gravei um vídeo sobre uma decisão aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde foi condenada uma construtora e um condomínio. Porque o apartamento apresentou problemas de infiltração e eram recorrentes, e o proprietário tentou e não conseguiu êxito administrativamente com os dois. Ele entrou na justiça e tanto a construtora quanto o condomínio. Por quê? Até o condomínio? Sim, porque eles identificaram exatamente isso. Foi feita uma perícia por um engenheiro civil e o engenheiro detectou que uma parte do problema, sim, era de construção, que não tinha sido atendido algumas questões de norma, só que também uma parte do problema era por ausência da manutenção que tinha que ser feita. Da parte do condomínio, nesse caso. Porque a infiltração veio, mas era uma questão do condomínio, não interna. Né? Então, os dois foram condenados a uma indenização e isso acontece muito, problemas no apartamento, só que bem o seu comentário. Muitas pessoas acham assim, a construtora fez, então a culpa é dela. Tudo tem que resolver. E hoje, principalmente com essas perícias, com os laudos dos engenheiros, consegue, se a construtora prestar atenção e der a atenção devida a estes detalhes pós-obra, que é uma vistoria técnica bem feita, o interessante é até, inclusive, não ser ela que faça. Ter alguém, um engenheiro, fora da empresa para fazer essa vistoria, entregar um laudo, um parecer com os apontamentos. Imóvel novo. Aí... Não, mas imóvel novo também. Tá, aqui em São Paulo, por exemplo, tem muito condomínio novo, de apartamento. Isso. Aí o proprietário vai pegar a chave. Quando o proprietário vai pegar a chave, aí vem alguém normalmente da construtora com um checklist, né? Isso. Aí o cara assina tudo, senão ele não recebe a chave. Isso. E nesse caso, eu não entendi. Aí nesse caso você falou que o ideal é que o proprietário tenha alguém de fora, é isso? Quando for o proprietário, ele vai receber a chave. É bom que ele tenha alguém também para acompanhar. Um engenheiro ou alguém para fazer uma tem que ser vistoria, técnico, né? Tem que ser um técnico para acompanhar essa vistoria, porque o proprietário não entende. Para confrontar também. Isso mesmo. E aí, às vezes, ali você consegue negociar. O que acontece às vezes? Tem o prazo da obra. Nós temos um cronograma muito apertado. Isso é o dia a dia da construção civil. Sim, cronograma sempre muito apertado. Pra ontem. Exato. Porque aí mexe também com questão, às vezes, financeira e o tempo. Né? Dependendo como está o estágio da obra, a questão clima influencia demais. Então, chega no final, às vezes, você está assim com o teu cronograma ali já até passando. Sempre. Né? Eu já fiz obra de checklist, que fala. Aí daqui a pouco você volta ao seu raciocínio. As consultoras aqui, elas estão contratando a empresa para fazer checklist. Tipo assim, pega lá o último apartamento e vem vindo para tipo fazer ver se não tem nenhum problema para depois fazer a entrega. É isso mesmo. Existe um mercado grande nisso. É isso mesmo. Porque justamente por esse gargalo da questão da entrega... Vai fazendo rápido, vai deixando... Então, às vezes, não é que a construtora é uma construtora ruim, ou eles não estão preocupados com o cliente, não é isso. Mas é que o prazo é tão apertado que ele tem que entregar, justamente por conta de multas, às vezes aluguel que tem que pagar para o proprietário, se passa muito do tempo, existe uma série de questões legais. Então, essa parte que você comentou, justamente de ter alguém que vem atrás e fazendo esse checklist para poder ajudar é muito importante. E é onde eu também entro, como eu falei para você, porque como eu entendo toda essa parte de engenharia, eu consigo auxiliar os técnicos, que são os engenheiros, justamente, dar uma atenção maior nisso aqui, que pode dar um problema judicial, pode trazer uma responsabilidade para a construtora, pode, de repente, né, causar algum problema no imóvel. Então, eu acompanho, quando eu sou contratada desde a concepção para estar acompanhando, então eu acompanho toda a execução da obra. Porque, claro, não o acompanhamento de execução, mas na processo, execução. Né? Exatamente. Porque ali a gente vai alinhando situações para ir justamente protegendo as construtoras de problemas que possam vir a acontecer e que no dia a dia passa
porque o engenheiro, o mestre de obras, o pedreiro, os ajudantes estão preocupados com o quê? Executar a obra. E essa é a função mesmo Sim, de deles. quem trabalha nessa parte. E os donos da empresa, os empresários, é a gestão geral. Então, assim, como eu tenho essa expertise da construção, eu consigo acompanhar questões jurídicas e técnicas concomitante ao andamento da obra. E isso é importante também para quem está iniciando, principalmente, porque muitos ajustes devem ser feitos, né? Sim. Então, essa é uma situação bem corriqueira, digamos, de problemas com obra nesse sentido. E hoje, qual que é o seu foco? Atender o incorporador, atender o cliente que compra, ou os dois? Como que funciona o seu trabalho? Na verdade, o meu trabalho ele é focado mais no construtor incorporador, por eu ter esta visão já de construtora. Entendi. Então, a poder auxiliar como eu falei da questão de trabalhadores, né? Então, a gente sabe que não basta apenas você entregar o equipamento de segurança e você, entreguei, então pronto, não vou mais ter problemas trabalhistas com isso. Não, existe todo um acompanhamento, toda uma série de registros que devem ser feitas para que o construtor também se resguarde numa questão trabalhista. Então, todo esse auxílio para a empresa, nesse sentido. Como a área, eu falo muito nas minhas redes sociais de imóveis, de regularização, obras. Então, claro, tem pessoas, né, proprietários que também me contratam. Claro, se não há conflitos de interesses, eu também atendo. Mas o meu foco são as construtoras e as incorporadoras. Entendi. E você atende mais o incorporador novo ou o incorporador que já está ali fazendo e de repente ele te chama para uma assessoria ou para você refazer o processo dele? No caso de empresas maiores, normalmente já tem o seu jurídico. Então, Sim. Eles me chamam para coisas específicas. Às vezes, uma situação específica que o jurídico é o advogado, mas não tem essa expertise. Então, eu auxilio, às vezes, até o próprio advogado da construtora. Mas o foco mesmo são as pequenas e médias que estão nesta fase de... a pequena que está indo para esse caminho de incorporação e da construção, e as médias que estão se estabilizando e crescendo. Se organizando, isso né? Isso mesmo. Então, esse é mais o meu foco. Então vamos lá, só para entender o processo. Ele tá com uma incorporação, então você auxilia desde o início dessa incorporação. Quando ele vai vender os imóveis, aí você também faz ali a questão jurídica, né, para contrato de compra e venda, né? Fora isso, tem essa parte depois que ele vendeu. Aí tem quando ele vai financiar com o banco. Então, assim, são vários processos, né? Isso mesmo. São vários processos que você tem que acompanhar. Na verdade, ele tem que realmente ter essa assessoria do início de quando vai comprar um terreno, por exemplo. Depois, quando ele consegue a incorporação, começa a vender, vai entregar o imóvel e até depois disso, né? Exatamente, porque, como eu falei no início, a concepção daquele empreendimento ela é a parte mais importante, porque é para definir qual vai ser o modelo do negócio, qual vai ser a parte mais vantajosa, não esquecendo, claro, da questão da reforma tributária, que agora deu uma transformação Mudou tudo. gigantesca na construção civil também, compra e venda ou na própria atuação da construção. Então, tudo isso é muito importante na parte da concepção do projeto, para ele já sair ali com tudo. Quando iniciar, ele já inicia de forma correta. Então, depois a parte da questão da Receita Federal, que tem o acompanhamento, que tem que ser feito também. Muitos não dão muita atenção para isso. Só que é muito importante porque você tem uma diferença gigantesca, você sabe bem disso. Se você vai deixar para recolher o INSS da obra lá no final, ou se você vai conseguir fazendo mês a mês. Então, muitas vezes você consegue reduzir pela metade o valor. Às vezes, dependendo do tamanho da obra, você até consegue quase zerar. Então, esse acompanhamento também é extremamente importante para o construtor e para o incorporador, por conta das situações, e não tem. Hoje as informações são todas cruzadas.
Então, não adianta dizer assim, depois eu vejo. Não. A Receita Federal, ela vai te dar o prazo ali, vai ver, não, aquela obra já está pronta, então vamos notificar. E a notificação, a multa é bem salgada, né? Então, todo esse processo tem esse acompanhamento, né? Desde a concepção até a entrega do manual do proprietário e o manual de uso e manutenção. Porque muitas pessoas pensam assim, mas eu achei que isso era só para condomínios, só para prédios. Não é só para condomínios e apartamentos. Você entregou um imóvel, o ideal é que você entregue esse manual, justamente pensando no quê? Nas responsabilidades de cada um no final. Porque aí a construtora entregou e disse, proprietário, eu te entreguei esta sala comercial, mas daqui para frente você tem que cuidar com essa manutenção, essa. Vai dar problema, ele vai fazer o quê? Vai ligar para você, construtor. E aí você vai dizer, não, tá aqui, eu entreguei aqui, dizia que você tinha que fazer e você não fez. Muitas vezes as construtoras fazem pelo relacionamento ou por conta do cliente e tudo mais. Mas legalmente, se tiver discriminado ali naquele manual, ela consegue transferir uma responsabilidade que o proprietário gostaria de colocar nela. Entendi. Então, no caso, são dois. É o manual do proprietário e o manual de garantia. Isso. Que nem quando você compra uma televisão. Isso mesmo. Aí vem lá a manual da garantia, né? E também lá o manual de como utilizar o produto. Isso mesmo. Porque nós temos as normas, as NBRs, né? Na construção é muito comum esse nome, que são as normas brasileiras técnicas. Então, ali tem de todos os elementos construtivos, tem as normas e quais são as manutenções, o que precisa ser feito. E nós temos daí a parte da legislação, que é o que eu digo que eu consigo juntar os dois. Porque neste manual vai a parte técnica, que é essa parte das normas, e a parte legal, dizendo, inclusive, se aquele determinado elemento ele tem uma garantia de 5 anos, se ele tem uma garantia de 10 anos da construtora. Cada item. Porque tem situações que a construtora, principalmente o mais fácil para o teu público entender, a questão estrutural. A questão estrutural, a construtora ela é responsável por muitos anos, dependendo até 50 anos. Sim. Então, mas outras situações, 5. Existe até um projeto de reforma para que seja mais discriminado ainda. O que pode ser só 2, para poder a construtora responder exatamente por aquilo naquele determinado tempo. Então, esse manual ele é extremamente importante por isso. Ele traz essa garantia para as construtoras do pós-obra. Então, entregou o imóvel, além do checklist, entrega o manual. Aí ele assina, então a minha responsabilidade, você tem que tratar o imóvel dessa forma. Além desse manual aqui do imóvel, aí tem o manual da garantia. Que aí são coisas diferentes, ou faz parte do mesmo... É que ali no uso é mais elementos, digamos, esquadrias, elemento estrutural. No geral, são os elementos construtivos mesmo. Uma porta, você... Esse é o da garantia. Tem uma garantia de tanto tempo, você precisa trocar ou só fazer manutenção. Então, isso ele vai discriminado nesse manual. E o proprietário, quando é um condomínio, o síndico também recebe, aí como que o proprietário deve proceder para ter um imóvel nas mesmas condições por mais tempo. Entendi. E isso é muito importante para construtoras. Porque aí o cara não se preocupa com nada, aí dá problema lá, ele fala, não, mas você fez essa prevenção, por exemplo, do gás. A cada 1 ano você tem que ir lá trocar o filtro, trocar a mangueira. Aí o cara deixou lá até estourar. Mas você tem aqui, você tem a cada 1 ano, tô dando um exemplo, né? Isso mesmo. Cada 1 ano você tem que fazer a troca aqui dessa mangueira. Então não faz mais parte da minha garantia. Ele tem que apresentar esse documento se ele quiser solicitar algo, né? Exatamente. Por isso que eu falo da importância. É importante porque, mesmo. Às vezes... e também as pessoas pensam... Eu atendi uma cliente na semana passada... O apartamento dela era justamente o caso que eu falei de infiltração. E eu falei para ela, você poderia ter feito... Ela comprou o apartamento em dezembro e não deu um mês... Novo? Imóvel novo também, não? Não, usado. E foi feita uma reforma para maquiar, digamos assim. E eu falei para ela, você deveria ter feito uma vistoria, contratado um engenheiro para fazer a vistoria antes de você entrar.
porque o prédio era mais antigo, tubulação ainda era de ferro, Nossa. totalmente corroída. Ela ligava água quente no apartamento dela, a vizinha de baixo já ligava desesperada, porque a água ia toda lá para baixo. Ou seja, ela entrou, ela não viu isso. E ela disse para mim, o que é muito comum, e você até fez esse comentário anteriormente, a vistoria é só para imóvel novo? Sim. E não é, porque principalmente, o novo é a garantia do construtor, né, de que ele está entregando realmente o imóvel em condições, digamos assim. O proprietário também, mas é uma garantia maior para o construtor. Quando o imóvel é usado, o proprietário que vai comprar, ele tem que se preocupar com isso. É que as pessoas pensam muito em custo, gasto. Não vou gastar. Escritura, pagar lá. Isso. Então, não vou gastar com mais isso. Só que imagina, agora ela teve que gastar com engenheiro, porque agora é uma questão judicial, virou. Aí então vai cobrar o cara. Exatamente. Então, é o que eu sempre digo, gente, mas e se não tiver nada? Mas e se tiver? Então, não é um custo, é uma garantia para você de que... E outra, quando você faz essa vistoria, ainda no momento de assinatura de contrato, você consegue negociar. Você gostou demais daquele apartamento. Então, você vai negociar com o proprietário e dizer, tudo bem, eu assumo toda essa bronca, digamos assim. Mas então, nós vamos ter que negociar o valor para que eu faça toda essa reforma. Então, o que você acha que poderia ser um gasto... vira uma mina na tua mão, né? Um poder de negociação antes. Não que posteriormente você não consiga na justiça, como eu falei dessa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Só que olha o desgaste. Sim. E mesmo que você consiga depois ressarcir, uma ação judicial ela não se resolve em 2, 3 meses. Demora. Muito tempo. Então, eu sempre falo para os meus clientes, vamos tentar resolver sem precisar ir para a justiça. E várias a gente Fazer um acordo. E várias a gente já até conseguiu nesse sentido. Então, quando a construtora ela se resguarda com todos esses documentos que a gente comentou e durante a obra faz todos os registros, usa o diário de obra, que é muito importante. Já tive construtoras também que conseguiram tirar a responsabilidade delas, porque no diário de obra estava lá escrito que naquele dia aconteceu tal coisa. Então, muitos não... eu sei que a parte engenharia, a parte técnica não é muito do papel e da caneta, né? Sim. É mais de números, mas são situações muito importantes. Por isso que eu auxilio, justamente o que eu falei, como eu já vivenciei esse lado, do outro lado. é o que eu auxilio os construtores para isso. Gente, vamos fazer isso aqui, vamos deixar registrado, porque daí o advogado tudo é registrado, né? Sim. Então, equilibra os dois lados. Equilibra os dois lados. Então, assim, vamos já deixar isso registrado. Aconteceu um problema no dia na obra, coloca no diário de obra, dia tal, faz o mestre de obra assinar, o cliente assinar. Então, tudo isso é para resguardar a construtora num eventual problema que possa vir a acontecer ou ser cobrado de algo que ele sabe que não aconteceu. Mas não está acostumado com isso de registrar, de se resguardar. Como eu disse, a parte técnica está preocupada com o cronograma, com o financeiro e com o clima. Os três eles têm que andar juntos. Se um desses aqui não funcionar, o construtor vai à loucura. E eu sei bem o que é isso. Fica louco. Mas uma questão, o imóvel usado. Eu nunca ouvi falar nisso, tá? Primeira vez que alguém me fala desse assunto. E olha que eu já fui até corretor de imóveis lá atrás. E aí eu fiquei pensando nisso. O corretor também não fala sobre esse assunto, porque eu nunca ouvi, nem conheço vários, nunca ninguém falou. Se não está no contrato, normalmente você compra um imóvel usado. Agora vamos falar do usado. O cara comprou um imóvel usado, no contrato não fala nada de garantia. Digamos que o corretor vai lá, tem um contrato que não fala de garantia. O cara assinou, comprou, fez a escritura, pagou. E dá algum problema, perante a lei, ele tem algum prazo para reclamar ou para solicitar algo? Se no contrato não falava de garantia? No contrato pode até não falar, mas o que eu ressaltei. Quando não está registrado, você quase que obrigatoriamente vai acabar na justiça, porque as partes não vão se entender. Então, eu vou te dar um exemplo prático. Uma cliente comprou um apartamento usado, só que ela não queria fazer a vistoria. Então, o que eu fiz? Eu coloquei, ela me mandou... Sua cliente era compradora? Era compradora. Ela me mandou o contrato, na imobiliária mandou para ela, tudo bem, eu analisei, fiz umas alterações, mas o principal, eu incluí exatamente estas cláusulas.
E eu coloquei que 30 dias ela teria para se ela identificasse alguma coisa que ainda ficaria sem qualquer discussão por conta do proprietário, porque Certo. também era usado. Entende? Então, assim, não que você não consiga, mas tudo depois fica mais difícil. Então, se no momento de uma compra e venda forem colocadas estas cláusulas no contrato, resguarda muita coisa depois e evita muita ação judicial. Porque estava ali Não, assim, de eu forma concordo. aberta. Aí ficou claro. Aí entra seu trabalho de dar esse suporte para a pessoa que está comprando e até para o que está vendendo. Mas nesse caso, acho que mais para quem está comprando. No caso do usado. Porque o novo ainda acredito que vai dar menos problema. Talvez, mas no contrato já deve ter lá as consultoras colocar essa cláusula. Agora, você compra uma casa usada, que nem comprar um carro usado, por exemplo. Aí daqui a 3 meses deu problema. Então não tinha nada no contrato lá falando de garantia, não tinha manual de proprietário. Aí nesse caso mesmo assim ele pode recorrer e falar, não, eu comprei, mas aí o vendedor fala, não, mas você comprou um imóvel usado. Aí existe uma lei que é obrigatório 90 dias de garantia ou 180 dias ou não, tudo isso depende do que está no contrato. É porque, até vou dar o exemplo dessa cliente, o imóvel que ela comprou, o condomínio, ele já era bem mais antigo. O dela não tinha, o da primeira cliente que eu te falei da infiltração, imagina, a tubulação de água quente ainda era de ferro. Então ele deveria ter uns 30, 40 anos. Normal dar esse problema. Então, claro, tanto que no decorrer das investigações, digamos assim, a gente viu que foi trocada do condomínio. Só que o proprietário daquele apartamento não quis trocar. Então aí, claro, não é uma questão que ela vai buscar com a construtora. Ela vai buscar com o proprietário. Porque já passou todos os prazos de garantias da construtora. Sim. Então, se não está num contrato algo muito claro, depende o tempo do condomínio em si, da construção. Porque aí é aquelas responsabilidades que eu te falei quando a construtora entrega o imóvel dela. Então, se fosse uma questão estrutural, aí sim, provavelmente iríamos verificar com a construtora, mas não era. E aquilo ali era uma situação que o próprio condomínio já tinha trocado. Então, cada situação é uma situação, mas você sempre consegue, só depende, você vai mudar para quem que você vai recorrer. Se é para a construtora ou se é para o proprietário antigo no caso de usar. Condomínio também. Tem tudo isso também. Ah, legal. Vamos falar então agora sobre a incorporação. A incorporação, que cuidados você acha assim que... Eu sei que vão ser muitos, mas principal assim que alguém tem que ter ao comprar um terreno, por exemplo, antes de fazer uma incorporação. Você entra nesse momento também, olha, eu quero comprar ali, Ariane, um terreno, achei aqui, eu acho que tá bom preço. Nesse momento você já pode ajudar essa pessoa? Existe um trabalho que juridicamente a gente chama de due diligence, que a gente faz o quê? Você vai comprar, você incorporador vai comprar um terreno. Então a gente faz toda uma varredura, digamos assim, de uma forma mais simples, do histórico daquele imóvel e do proprietário daquele imóvel, do terreno. Por quê? Para saber se não tem penhora naquele terreno, se não tem alguma outra ação judicial que pode dar problema, se não existe um inventário registrado. Por quê? A pessoa compra, claro que quem quer vender muitas vezes... Vende, vai lá, faz escritura... E aí faz o processo o projeto, faz o contrato, faz os projetos, entra na prefeitura. Quando vai registrar a incorporação, o registro diz assim, não podemos registrar. Porque está aqui, uma penhora nesse terreno. Mesmo ele já tendo mesmo já estando no nome do novo comprador, ou não? Não tem. O cartório faz o processo, é isso? Vai o cartório, só que ele não vai fazer essa transferência. Se houver uma penhora, ou se houver Apesar que hoje a questão do inventário até... Existem agora algumas questões judiciais que você consegue com autorizações e tudo mais. Mas eu vou dar a regra básica, né? Então, assim, se existe uma ação judicial tramitando, uma discussão, se existe uma penhora registrada no registro de imóveis naquele terreno, e se não for feita essa busca,
ou o incorporador não vai conseguir fazer essa transferência depois. Então, por isso que eu falo que o momento da concepção do projeto, ele é um dos mais importantes, inclusive para essa questão jurídica também. Para o incorporador poder ficar bem resguardado. Então, essa do diligence que a gente faz uma varredura de tudo, inclusive do proprietário. Porque, às vezes, alguma ação no proprietário, ela respinga em imóveis. No CPF dele. Exato. Então, a gente faz tudo, investiga tudo. Puxa o CPF, tudo. Puxa a matrícula. A matrícula. Para você entender o que está acontecendo. Exatamente. E consegue identificar se vai ter algum problema judicial. Se é seguro ou não. Olha, compra, não compra, porque você vai ter risco. Exatamente. Então, assim, pelo menos você quer arriscar, ok, mas pelo menos você vai saber, né? Vai ser um risco calculado, digamos assim. É que é complicado porque você não vai conseguir registrar depois. Então, porque você comprou um terreno de uma determinada dimensão e você fez um projeto naquele molde ali. Sim. Então, imagina você chegar ali na incorporação e você não conseguir e vai ter que desistir daquele imóvel. Você vai ter que procurar outro, ou mais ou menos no mesmo padrão, ou às vezes vai ter que mudar o projeto. Muda e isso às vezes pensa, mas não acontece. Sim, acontece bastante. Então esse eu vejo que é o primeiro cuidado e o principal. É verificar essas questões jurídicas do imóvel que você vai comprar ou você vai permutar. Se você vai permutar, o processo é o mesmo, mas o que eu vejo é a questão de, normalmente se quer fazer essa permuta. Dou um apartamento, dou 2 apartamentos pelo terreno. Então, a análise que tem que se fazer é que se para aquele empreendimento esta é a melhor opção também. Então, essa análise na concepção do projeto, no início de tudo, é a parte mais importante. E mesmo assim também tem a investigação para saber se não vai ter nenhum problema em relação ao terreno. Isso é muito importante. E ao atual proprietário. Isso mesmo, é muito importante, principalmente se tem mais pessoas, às vezes é de família aquele terreno, não foi passado o registro ainda, não foi transferido, então tem outros herdeiros e aí alguém... Aí tem que... Por isso. Senão virar uma bagunça. Por isso essa investigação é extremamente importante, tem que ser ali, no início. Pensei em fazer uma incorporação, achei um terreno, verifica essa questão. Aí, verificada todas as questões que envolvem o terreno, aí você parte para a segunda parte, que é a questão de projetos e a parte do registro, da incorporação e tudo mais. Então, isso Entendi. É muito importante. Inclusive, você falou antes de corretores, hoje em dia as leis estão também responsabilizando corretores. Sim, eu fiquei pensando isso, porque aí o cara tem que... Você está vendendo um produto, você tem que dar uma assessoria, uma segurança, né? Por isso eu falo que os 3 têm que andar sempre em conjunto, que é o especialista, o advogado especialista, o empresário e o corretor. Se no caso vai ser feito por o corretor que vai fazer a venda, normalmente tem que ser por conta das questões do CRECI. Então, os 3 têm que andar em conjunto. Então, os 3 sempre em conjunto, o empreendimento será um empreendimento de sucesso. Mas tem que começar por essa investigação. Isso é muito importante. Muito importante. Porque se o cara olha lá o terreno, fala, vou começar a construir aqui, e aí de repente ele pode até comprar o terreno, e aí na hora que ele vai fazer a incorporação, ele pode ter um risco, né? Então acho que o seu trabalho é dar essa segurança pro cliente, né? E durante o processo, a gente passou aqui pelo processo inicial, né? Comprou o terreno, etc e tal. Fez a incorporação, aí nesse momento agora você consegue ajudar como? Você desenvolve um contrato de compra e venda? Também a parte de... ele vai fazer a parte agora da incorporação, tá ok, tá registrado. Ele já tá apto para vender o apartamento, ou como eu falei, na questão da pré-venda. Com alguns cuidados, mas legalmente hoje é possível. A pré-venda que ele fala antes de lançar, né? Isso, mas isso. Nesse momento ele pode vender sem a incorporação ou não? Na verdade, assim, foi feita uma aprovação legal onde
você iniciou o teu processo todo, mas ainda não saiu a incorporação. Você já está com o projeto, já deu entrada. Não na é assim, hoje o João Paulo, eu vou lançar um empreendimento lá em 2030. Tem 4 amigas aqui, vende pros caras. Não é assim, é um projeto que ele já está em andamento, Entendi. mas a incorporação está ali no trâmite, digamos. Então, você vai fazer um contrato de pré-venda com ele, que é uma reserva, digamos assim, e essa reserva vai dar aquele direito daquela unidade para ele posteriormente. No entanto, tem a contrapartida da incorporadora, que vai ter que estar expresso no contrato, conforme a lei, o tempo médio que vai levar aquela incorporação. E se não fica pronto dentro daquele prazo, aí sim, tem questões legais, multas e outras situações. Esse é da incorporação, Isso, fora da construção. Na pré-venda. Entendi. E aí depois se faz um contrato também, né? Como se fosse um contrato normal de compra e venda. Mas ali vai estar escrito pré-venda. E atender esses requisitos legais de forma, a lei é bem clara, tem que estar expresso no contrato todas essas cláusulas de garantias para o consumidor, no caso, para o proprietário. E depois que sai a incorporação, aí faz um novo contrato ou não? Você faz só um aditivo dizendo, para colocar a questão da incorporação que saiu, número, você pode fazer um adendo no contrato, digamos assim, e aí os novos contratos, né? Os demais que não foram em pré-venda. Então, você faz essas vendas e aí todo esse contrato que você tinha me perguntado, sim, eu faço toda essa parte de contratos de compra e venda. Uhum. E na pré-venda ele já pode escolher a unidade também? Isso, não, é uma reserva mesmo. É uma reserva, então ele quer a unidade... 10, torre 1. Isso mesmo. Esses dados ficam todos ali. Tudo registrado porque já. O projeto você já tem. Né? Então, você vai conseguir identificar pelo projeto, porque você só vai poder oferecer algo que você já, como eu disse, algo que você já está em andamento. Então, o teu projeto já está ok. Está na fase do registro de imóveis de incorporação. Então, todos os dados daquele empreendimento vão estar nessa pré-venda, mas ele vai ter direito à reserva daquela unidade específica. Não é uma unidade. Entendi. Aquela específica. Teve, recentemente, um incorporador me procurou para falar sobre um sistema onde o cliente aportava um investimento e aí ele tem como garantia unidades. Isso é legal? Você faz esse tipo de acompanhamento também? A tokenização? Isso, mas ele não usou essa expressão. Ele falou, olha... entendi que eu já vi alguém falar sobre esse, o cara falando sobre esse assunto. Algo que vem crescendo. Mas ele tá querendo iniciar, ele já é um incorporador muito grande aqui em São Paulo e ele quer começar a colocar investidores, porque tem muitos projetos já em andamento, sem construção, mas aí o cara colocou lá, aportou R$1 milhão, aí ele vai falar, olha, você tem como garantia a unidade tal em tal empreendimento. Agora não me lembro se era projetos que iriam lançar essa garantia, a garantia. O valor era para projetos novos, que eles iriam aportar. Porém, eu não lembro se seria garantia no imóvel futuro ou imóveis que ele já tem. Que ele já tem. Mas isso, tanto um quanto o outro, é possível ou não? Hoje, inclusive, até essa questão da tokenização, às vezes se faz por investidores, vamos dizer assim. Tem um empreendimento que está saindo agora, lá para minha região, que eles é como se fosse um hotel, e os proprietários, digamos assim, eles é como se fossem proprietários de cotas. Tipo mais ou menos isso. Então, você vai ter direitos sobre utilizar aquele imóvel, porque ele é tipo um hotel, assim, e também o rendimento da locação, digamos, porque como é hotel, então fica da locação. Outro sistema foi por andar. Então, um grupo de empresários investiu, então foi feito o contrato e no andar X são estes empresários, no andar Y são estes empresários. Então, eles têm os direitos naquele andar, naquelas unidades daquele andar ali. Então, hoje a lei ela tem essa flexibilização. Claro que, como eu falei desde o início, o contrato é o que vai segurar. E é o que vai dar a garantia tanto para esses investidores proprietários, quanto para o incorporador também. Porque pode qualquer
qualquer coisa fora pode dar um problema para os dois lados. Mas hoje já existe bastante flexibilização nessas questões. Aí amarra a unidade. No Isso. caso, amarrou a unidade, ele não vai vender para outro. Isso. Fica ali segurada, né? Uhum. Isso é uma boa forma de você... Porque nesse caso, ele não vai vender o apartamento. Lá na frente, ele vai devolver o valor corrigido. Ou o cara reinveste. Isso. Então, isso é uma modalidade que eu vejo que eu acho que vai ter muita aderência agora, cada vez mais, dentro da construção civil. Porque é uma forma segura, né? Isso até São Paulo está sendo modelo, né? Isso tem acontecido muito aqui no estado de São Paulo e agora está exportando, digamos, para os outros estados também. Eu tenho visto que está começando a acontecer esse tipo de negociações também. Entendi. E facilita para os investidores, né? Ele não vai... alguns que têm um valor bom para investir, mas não no empreendimento como um todo. Então, daí ele consegue pulverizar também, porque ele investe neste empreendimento, uma parte naquele. Em 2 ou 3 projetos. Exatamente. Como hoje você atende Brasil, São Paulo, Santa Catarina? Como funciona o seu trabalho? Você pode atender em outros lugares? Você tem um foco? Eu atendo... Porque hoje, com a questão vamos dizer, da internet, facilita muito, né? Então, atendo online todo o Brasil se precisa. Também vou até o local, mas o meu foco é Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Então, eu tenho escritório aqui em São Paulo também e tenho no Paraná e em Santa Catarina. No resto do Brasil, normalmente, quando eu faço alguma consulta ou algum trabalho, ele é mais online. Se é um acompanhamento, aí eu faço uma negociação para ir algumas vezes, para poder estar fazendo esse acompanhamento, como eu te falei. Mas como é online, também. Eu acho que... Facilita muito, Facilita, né? Hoje em dia. E São Paulo é um mercado hoje que ele vem crescendo cada vez mais. Acho que o Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. Santa Catarina também. Santa Catarina. Eu criei um grupo agora em Santa Catarina recente e eu me assustei com o volume de pessoas que tá entrando. Porque eu tô fazendo por estados, né? Ah, que legal. E aí o de Santa Catarina disparou rápido. Eu falei, cara, e é o mesmo valor de investimento de verba de anúncio. Então, assim, é um mercado que eu acho que tem crescido muito, né? O nosso litoral, principalmente, ali, antes nós tínhamos como polo apenas Balneário Camboriú. Hoje consegue ver que é todo o litoral, ele está se expandindo também. E muitos investidores de fora de São Paulo estão investindo no litoral de Santa Catarina também, onde está indo até praticamente desde Itapema, desde Pissarras até Florianópolis. Então, Meia Praia, Porto Belo, está crescendo demais agora, a praia de Porto Belo também. Então, o litoral ali está com um crescimento gigantesco. Porto Belo não é próximo depois de Floripa ou não? Não, Porto Belo tem Você está em Balneário. Aí quando você vai em direção a Florianópolis, fica ali, Bombinhas, Porto Belo. Itajaí. Antes de Balneário Camboriú. Antes? Tudo sentido Floripa, né? Quando você está... Indo para Floripa. Você está indo para Floripa. Antes. Então ele é antes de Balneário ainda? Quando vai para Florianópolis. Sentido Paraná, Santa Catarina, digamos assim, você está indo para Floripa, aí é antes. É antes. Então é perto do Beto Carreiro ali. Isso, eu queria dizer, vem Pissarras primeiro, que é uma praia que deu um boom muito grande. Depois de Pissarras, daí vem Meia Praia, vem onde está o Beto Carreiro, depois vem Itajaí, Navegantes, vem Balneário Camboriú, vem a cidade de Camboriú, porque são duas. Depois nós temos Itapema, Bombinhas, Porto Belo. E toda essa área está crescendo muito. Demais. É que Balneário o pessoal só fala de Balneário aqui. É que Balneário não está tendo mais espaço. Já foi. A Beira-Mar mesmo, olha, eu acho que dá para contar ainda algumas... Aliás, aconteceu no ano passado de uma construtora ela chegar a demolir um prédio para construir um novo. Nossa, tá prédio de 15, 12 andares. Um prédio mais alto. Antigo, era antigo ou não? Era mais antigo. Então, Caramba. assim, perto desses novos arranha-céus que está sendo tendo. Eu nunca vi. Todo mundo ficou impressionado, porque era um prédio... fechar a conta, talvez, né? Talvez não, com certeza. Sim, então agora vai sair prédio e vai lançar outro prédio. Sim, porque daí virou notícia, saiu em todos os jornais e eles mostraram até como foi a implosão dele, os cuidados. Porque imagina, Balneário é um prédio de um lado do outro. Então, aí implodiram. Ali.
E certinho, ele caiu, assim, tava todo... Aham. Tem um cara de demolição que eu entrevistei aqui, ele tava... E eu acho que ele até falou disso daí. Não sei se era lá ou era no Rio Grande do Sul, alguma coisa assim, que ele tava falando, porque aí eles se conhecem todos, né? Sim, Que sim, aí foi sim. um amigo dele, aí fornece lá dinamite, que tem... Aí ele tava contando todo esse processo. Sim, E aí faz certinho, aí sim. fecha o trânsito. É. Doideira, né? Não, ali em Balneário é coisas fora do comum que acontecem. Eu ouvi falar que parece que ela ia agora fazer o prédio mais alto do mundo. O Sena Tower. Mas esse é do mundo mesmo ou do Aham. Brasil? Não, esse é o do... Já tem o do Brasil lá. Isso, que já é o maior do Brasil. O isso. Senna vai ser o maior do mundo. Ah, sim. Até agora, talvez até agora. Eu sei que do Brasil é certeza. Não, é do mundo. Ele inclusive Mais alto. aqueles de Dubai, enfim, Caramba. o elevador é pro carro, você sobe de carro nos andares. Nossa. Ele é fantástico. Só a maquete dele já é gigante, já é gigantesca. Então, assim, vai levar muito tempo até 2038, talvez. Eu vi Alguma coisa vi assim. que era uns 10 ou 12 anos Mas mesmo. era bem, para ficar ali todo Caramba. pronto, porque é um prédio também, o design dele é uma pista de corrida mesmo, ele faz um desenho assim. E qual que é a mesma consultora que faz todos lá? Que é aquela... A FG ou a... Eu acho que essa FGI que é uma que eu sempre vejo, assim, propaganda. A FG, se eu não me engano, até o Cristiano Ronaldo fez propaganda também. Isso. É uma consultora bem grande. Eu não lembro se é essa ou é a... Então, os caras não estão outra. brincando mesmo, não. O Balneário Camboriú tá... Então, é o que eu falo, a região de Santa Catarina ali é uma região que, para a construção civil, as cidades têm crescido muito ao entorno ali. Tem o Porto, né? Nós temos Porto Itajaí, então cresce muito em Itapuá, então tem crescido muito a construção civil por ali. E aí a tendência é só aumentar, só valorizar. Então, acho que entendi agora. Como você já está lá, você está bem abrindo braços próximos, né? Isso. Paraná. Paraná já é mais tranquilo em relação a Santa Catarina e São Paulo. Ah, sim. Até porque todo mundo... Santa Catarina, na verdade, virou um ponto de encontro, digamos assim. Então, nos feriados, final do ano, é muita gente do Paraná que desce para o litoral e de São Paulo também, que desce para o litoral de Santa Catarina. Então, Curitiba, né? Paraná, o polo de construção continua sendo ainda Curitiba. Sim. Então, eu atendo em Curitiba mesmo. Legal. Bom, nós já estamos com nosso tempo aí, ó, estourado. Você vê como que é? A gente vai falando aqui. Quando o assunto é comum, vai embora. Podemos ficar até amanhã aqui conversando. Verdade. Bom, mas gostaria de agradecer você por ter vindo aqui no nosso podcast, né? Eu acho que é só um começo do que você pode aí ajudar as pessoas, né? Então, acho que tem muitas pessoas que podem contar com o seu trabalho. E quanto mais as pessoas prosperarem, mais a ideia é que cada um faça aí a sua incorporação, vá crescendo, né? A gente tem muita gente no nosso ecossistema que fala sobre esse assunto, né? Vou fazer minha incorporação. Já tem alguns fazendo. Então, acho que você pode ajudar bastante a gente aí. Mais uma vez, agradecer pela participação. E deixa aí uma mensagem final aí para alguém que de repente pode te contratar, como te encontrar, mas a gente vai deixar o seu Instagram aqui, etc. Eu que agradeço, João. Foi um momento especial mesmo, essa nossa conversa. E o que eu gosto de dizer sempre, como eu iniciei a minha trajetória na construção civil, eu conheço todas as dores de quem trabalha nessa área, na indústria da construção civil, seja os construtores, os incorporadores ou toda a cadeia, os prestadores de serviço também. Então, a minha ideia, quando foi poder ajudar com esses serviços, é realmente dar esse suporte para essa área com um olhar técnico, com alguém que entende a linguagem de quem está na cadeia da construção civil mesmo. Então, eu agradeço essa oportunidade e fico muito feliz. Tá bom, obrigado. Espero que a gente possa aí ter outras conversas, né? Com certeza. E você possa aí nos ajudar aí em breve aí. Quem sabe a gente faça uma incorporação aí, você possa estar junto com a gente. Isso aí, obrigada. Tá bom? Recebemos aqui a Ariane Correia. Nós vamos deixar o Instagram dela aqui. Quem quiser fazer o contato, é só seguir ela aí e mandar uma mensagem para ela. Muito obrigado, fiquem com Deus. Valeu!